Queremos falar hoje sobre esse desafio, né, de pregar em todo o tempo. É um desafio da vida cristã, em especial para o modelo de vida cristã que o Senhor tem nos dado, em olhar a palavra de Deus e enxergar nela um propósito no coração do Pai antes da fundação do mundo, e que nós hoje somos consequências, fruto da execução desse propósito, onde ele não abriu mão do seu sonho. Então nós estamos aqui por conta de Jesus Cristo, que veio cooperar com o Pai e devolver a Ele essa família maravilhosa. Então é muito importante nós entendermos que todo o funcionamento da igreja, tudo aquilo que nós estamos elaborando no nosso dia a dia, deve necessariamente cooperar com o cumprimento desse propósito eterno. Porque senão todas as coisas que fizermos serão um fim em si mesmos. E Deus não gostaria que fosse assim. Ele quer que tudo aquilo que fizermos, quer nos nossos contatos diários, discipulado, igreja na casa, encontro geral, leitura da palavra, comunhão uns com os outros, tudo isso são meios, ferramentas deixadas pelo Senhor para o cumprimento do seu propósito eterno. Nós não sabemos viver uma vida cristã sem sermos família. Nós não sabemos mais nisso. Nós não temos nenhuma vontade de fazer parte de um grupo de multidão. Não, nós queremos corpo, nós queremos família, nós queremos viver unidos uns aos outros. E essa família tem uma característica, não é uma família pequena, tem que ser uma família numerosa, de muitos filhos. E não são filhos que vivam de maneira qualquer, não. Todos esses filhos do Senhor devem buscar a semelhança de Jesus. Porque se assim o for, isso redundará em glória eterna para nosso Deus e Pai. Então, se a igreja viver como família, se essa igreja busca ser muitos filhos, e essa igreja busca ser semelhantes a Jesus, seguramente a glória do nosso Senhor será manifestada sobre toda a terra. Então, o propósito eterno de Deus são esses 3 pontos citados. Porém, nós precisamos fazer algumas perguntas. Deixa eu te perguntar, existe um dia ou uma situação específica ou especial para vivermos como família? Vivermos em unidade? Por exemplo, hoje é terça-feira, hoje é dia de ser família. Você encontra seu irmão na rua, você vai pensar assim, não, hoje não é o dia de vivermos como família, e você o trata com desdém, você ignora a presença dele, ou você busca viver como família em qualquer dia da sua semana, em qualquer momento do seu dia? É óbvio que todos nós buscamos viver como família, independente da circunstância, independente da situação que estamos vivendo. Nós queremos viver em unidade, sermos família com nossos irmãos. Então, outra pergunta que devemos fazer: existe um dia específico para ser semelhante a Jesus? Um dia que aponte para a santidade? Ou todos os dias nós devemos buscar vivermos como Jesus, sermos semelhantes a Jesus? Essa é a nossa luta diária? Ou existe um dia programado para sermos semelhantes a Jesus? Como é que nós pensamos esse aspecto do propósito eterno, de família e de semelhança a Jesus? É parte do nosso estilo de vida? Nós buscamos cotidianamente, vivemos em estado de alerta para que esses 2 aspectos do propósito eterno de Deus façam parte de nosso viver diário e de nosso estilo de vida, sem precisar um dia específico? É claro que é verdade. Todos nós buscamos e queremos viver como família e homens e mulheres semelhantes a Jesus. Nós apontamos nossa vida para isso e todo o nosso dia a dia nós buscamos essa questão. Agora eu te pergunto, será que o aspecto de muitos filhos também está dentro do nosso coração com a mesma força, com a mesma intensidade que a Bíblia tem nos proposto? Sermos uma família, mas de muitos filhos, não de meia dúzia, de poucos filhos, mas de uma quantidade numerosa de filhos? Será que existe isso dentro de nós? Porque assim, irmãos, há uma grande diferença entre estarmos com a igreja nas ruas, ou seja, nos pórticos, nos lugares públicos, onde nós nos reunimos, nos congregamos como igreja, e por vezes esse é o ambiente que nós tiramos para semear, para proclamar, para falar do amor de Jesus? Será que é assim que deve ser? Nós estamos mobilizados apenas no dia programado para falarmos do amor de Jesus? Ou nós deveríamos viver mobilizados no nosso dia a dia? Onde cada discípulo do Senhor Jesus estiver, ele deveria e deve estar mobilizados. Será que interiormente, verdadeiramente nós nos comportamos assim? Porque eu tenho segurança que independe do lugar que nós estivermos,
nós vamos estar com as nossas atenções voltadas para não vivermos pecando, para não vacilarmos diante da tentação, diante das dificuldades. Nós estaremos o tempo todo buscando viver como família, em unidade com os nossos irmãos, sem dividir, sem separar. Por que então que nós não vivemos com o mesmo nível de atenção no tocante a esse aspecto do propósito eterno? Irmãos, não existe uma parte mais importante do propósito eterno do que a outra. Todas as três partes são igualmente importantes. É muito importante vivermos como família, é muito importante sermos semelhantes a Jesus, mas também é muito importante sermos muitos filhos. O nosso Pai quer que essa família seja numerosa. Então nós precisamos hoje olhar, e esse é o meu propósito, o meu coração deseja comunicar isso, olharmos para esse aspecto do propósito eterno com a mesma intensidade, com a mesma atenção que nós estamos dando aos outros dois aspectos do propósito eterno, que é sermos uma família e sermos semelhantes a Jesus. Nós podemos mobilizar os irmãos de fato para estarmos conosco nos lugares públicos, e esses irmãos irão, e eles vão de fato, porque é uma programação da igreja, e eles são sujeitos, estarão lá nessa programação da igreja. Mas a pergunta que devemos fazer é assim: eles irão por ser uma programação da igreja, ou porque isso flui de um coração mobilizado pelo Senhor para a proclamação e frutificação? O que é que mobiliza, o que leva esses irmãos de fato a estarem nos ambientes públicos conosco? É fruto de uma programação ou é fruto de um estilo de vida? Porque esse questionamento é que vai nos mostrar se na prática nós estamos no pórtico como igreja por conta de uma mobilização da congregação, algo programado, ou porque nosso coração vive mobilizado diante do Senhor com o desejo de ver uma expressão clara de crescimento. E de fato, irmãos, se nós formos se nós olharmos a quantidade de pessoas que se convertem entre nós, é bem pouca. Se nós formos compararmos quais dos aspectos do propósito eterno nós somos mais intensos, nós veremos que a frutificação é aquele que nós estamos mais deficitários e precisamos investir mais nosso tempo, nossa atenção e, quiçá, nosso temor a Deus para praticarmos na mesma intensidade do nosso coração. Se nós não olharmos a frutificação dentro do propósito eterno de Deus, nós não encararemos esse aspecto como algo absoluto, nós encararemos como algo relativo. Irmãos, muitos filhos não é relativo, muitos filhos é tão absoluto quanto sermos família e quanto sermos semelhantes a Jesus. Então eu quero repetir e deixar bem claro, a frutificação não pode ser apenas fruto de algo programado, mas sim parte inerente da nossa vida cristã. Proclamar e frutificar como estilo de vida de um discípulo, não apenas como fruto de uma mobilização específica para estarmos no pórtico falando do amor do Senhor. Queria fazer uma revisão num texto que nós já até memorizamos ele, é parte da nossa catequese. Queria te convidar a abrir a Bíblia comigo em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vamos ler esse texto com atenção e observarmos o chamamento desse texto. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Até aqui, que bênção, que joia, saber que eu sou raça eleita, que eu sou sacerdote real, que eu faço parte dessa nação santa, que eu sou parte desse povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas qual é o objetivo de Deus ter feito isso conosco? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queridos, esse texto não nos deixa dúvida quanto ao objetivo de Deus de nos ter feito esse bem enorme, de ser raça eleita, de ser sacerdócio real, de ser nação santa, de ser povo de propriedade exclusiva de Deus. Qual é o objetivo então do Senhor? A fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos pensar no nosso dia a dia? Será que de fato nós nos comportamos como proclamadores dessas virtudes? Será que nós fazemos questão de anunciar, de declarar a plenos pulmões, amplamente, divulgar esse fato
de que Deus tem poder para nos tirar das trevas e colocar na luz? Esse Deus, com esse poder imenso, fez isso comigo, transportou-me do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Será que nós fazemos conhecido das pessoas através de louvar ao Senhor, proclamando esse poder do Senhor para fazer a mesma coisa com a vida das pessoas? Te faço uma pergunta. Esse é um texto que nos chama a essa proclamação. Agora eu precisava medir junto com vocês. Qual é a intensidade dessa proclamação? Como Deus considera essa proclamação com a intensidade devida? Queria então te chamar para nós analisarmos uma parábola de Jesus acerca desse assunto, quando ele fala sobre esse tema a todos nós. Queria te convidar a abrir Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 3. De muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. Vamos analisar o início desse ensinamento de Jesus nessa parábola? Vamos lá comigo então. Ele diz assim: eis que o semeador. Eu quero te fazer uma pergunta. Quando você lê essa afirmação de Jesus, eis que o semeador, você se inclui como um semeador? Por isso eu quero te fazer uma pergunta. Quem é o semeador? Quem são os semeadores? Se nós não conseguirmos nos colocar dentro de uma parábola dessa, de um ensinamento desse, esse ensino não terá efeito prático em nossas vidas. Eu sou o semeador. Você é o semeador. Eis que o semeador. Quem é o semeador? Responde para você mesmo aí na sua casa. Eu sou o semeador. Jesus olha para você e para mim e nos chama de semeadores. Então a primeira coisa que eu tenho que aprender nessa parábola de Jesus, o primeiro ensinamento é me identificar quem é o semeador. Eu sou o semeador. E o que esse semeador fez? Ele saiu. Olha bem, esse semeador saiu. Vejamos a atitude do semeador. Ele saiu. Vamos analisar na nossa vida diária quantas vezes saímos de nossas casas. Agora, como o nosso entendimento está equivocado, nós saímos apenas para fazer algo, ir ao mercado, ir ao banco, ir à academia, ir à universidade, ir a uma instituição de ensino, ir ao trabalho, mas nós não saímos com o coração de semeadores. Então, a primeira coisa a ser resgatada no nosso coração, que o Espírito Santo quer resgatar no seu coração e no meu, nos vermos como semeadores, semeadores que saem. Quantas pessoas passam por nossas vidas? Quantas pessoas no nosso cotidiano passa por nossas vidas sem que semeemos a palavra de Deus? Por que nós não semeamos? Porque nós não nos vemos como semeadores. Nós não nos comportamos do mesmo jeito que nós nos comportamos com a santidade, na obrigação de fazer esse ensino algo prático em nossas vidas. Nós ficamos alheios às pessoas, nós ignoramos no nosso cotidiano a presença de pessoas em nossas vidas, porque nós não saímos com o objetivo que um semeador deve sair. Vamos rever o texto. Eis que o semeador saiu. Saiu para fazer o quê? Saiu a semear. Precisamos sair de nossas casas, dos nossos lares, para os nossos afazeres cotidianos, com esse coração de semeadores. Porque se nós não fizermos isso, nós estaremos negligenciando essa parte importante do propósito eterno. E nós precisamos então sair com o coração de um semeador, mas não é de um semeador econômico, porque esse é outro problema que eu vejo nos semeadores. Eles saem no seu dia a dia, muitos até fazem insights, têm atitudes de semeador, mas eu chamo de semeadores econômicos. Por quê? Porque eles fazem economia de semente. Muitos falam assim, meu desafio essa semana, quantas vezes eu escuto isso? Meu desafio essa semana é proclamar para pelo menos um, ou seja, você vai jogar uma única semente essa semana. Deixa eu fazer uma pergunta. O seu desafio de santidade, ele é pontual assim?
O seu desafio de unidade, ele é pontual assim? Ele é limitado assim? Ou o seu desafio de ser santo é abundante? O seu desafio de viver como família é abundante? Por que então tornamos a semeadura algo tão mesquinho, tão regulado assim? Então nós precisamos ser convencidos de que essa semente não deve ser economizada, porque quando o Senhor nos ensina nesse texto da parábola do semeador, ele nos ensina que ele saiu a semear sem olhar para os tipos de terra. E muitas vezes eu vejo os irmãos mais preocupados com os tipos de terra do que lançar a semente. Está preocupado se é terra de beira de caminho, se é terra pedregosa, se é terra com espinhos, e fica buscando escolher o tipo de terra. Esse não é o ensinamento de Jesus. O ensinamento de Jesus é que o semeador saiu a semear, inclusive lançando semente em todos os tipos de terra. Nós precisamos nos colocar à disposição do Senhor como verdadeiros semeadores. Olha, muitos até usam uma ou duas sementes e já se cansa, porque não houve correspondência, porque alguém não lhe deu ouvido, e ele fica preocupado com a resposta da semente lançada aos corações. Semeadores, enchamos nossas vasilhas e saiamos por aí a semear. Deixamos toda a mesquinhez de lançar pouca semente. Essa economia de semente tem que ser vencida, porque elas não são finitas. As palavras do Senhor não são finitas, elas se renovam, elas são abundantes, elas fluirão do nosso interior como rios de água viva. O Senhor colocará palavras em nossos lábios para que possamos dizer a cada um na oportunidade devida. Então, que o Senhor nessa noite possa nos convencer de que temos sido mesquinhos, quando não deixamos de fazer o dever de casa, de sermos semeadores e lançamos nenhuma semente, por vezes lançamos poucas sementes. Que o Senhor vença a nossa economia com abundância nessa noite, que sejamos convencidos de que a semente a ser lançada, elas são ilimitadas. Deixemos de olhar as objeções, porque estamos olhando os tipos de terra. Olha, queridos, nós não temos poder para convencer ninguém. Nós não temos poder para converter ninguém. Nós não temos poder para transformar ninguém. Esse poder pertence somente a Deus. Como sempre dizemos há muitos anos, né? A nós compete a parte fácil, que é anunciar, que é semear. A do Senhor é impossível aos homens, que é converter os homens, que é convencer os homens de pecado, justiça e juízo. Então paremos de olhar para os tipos de terra e façamos o dever de casa, a lição de casa, que é sermos semeadores que semeiam a divina semente sem essa mesquinhez, sem essa economia, que sejamos prontos em lançarmos as sementes que o Senhor tem colocado em nosso coração. A nossa função é semear, não é escolher o tipo de solo ou os tipos de solos. Que o Senhor possa nos dar essa graça de fazer isso. Quantos enganos tem tido nossos corações? Muitos irmãos, eu vejo dizendo assim, mas a gente fala muito, fala e ninguém se converte. Vamos ser honestos conosco mesmo. A verdade é que nós falamos pouco, e é por isso que poucos se convertem. Nós proclamamos pouco e por isso colhemos pouco também. Nós não podemos ficar olhando, irmãos, para essas objeções como desculpas para que nós não anunciamos o reino de Deus, proclamamos as verdades e as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tenhamos no nosso coração a disposição de resgatar esse prazer, essa alegria de nos tornarmos semeadores, lembrando sempre que nossa função é lançar a divina semente em todos os tipos de solos, sem escolher pessoas. Inclusive, eu queria ler com vocês um texto de João que tem sido muito útil ao meu próprio coração e quero compartilhar com vocês, que é uma maneira linda que Deus arranjou, que Deus nos deu para resgatar no nosso coração a alegria em semearmos a palavra de Deus, em semearmos a divina semente. Abra comigo, por favor, no Evangelho de João, capítulo 4, versos 34 a 38. O contexto, lembremos-nos que é da Jesus indo de uma cidade para outra, e ele estava com sede,
E podíamos aqui conversar vários aspectos importantes dessa experiência de Jesus. Ele estava com sede porque ele estava cansado, porque era um lugar desértico, porque ele caminhava a pé. Deus não lhe deu um espírito de sede, ao contrário, era natural ter sede. E ali chegou aquela mulher do poço e ele pediu a ela, dá-me de beber. Ele puxou uma conversa no seu cotidiano. Mas eu queria então ler esse texto para vocês, para que entendamos, dentro desse contexto de semear a semente em todas as ocasiões e oportunidades da vida, o que é que Jesus nos ensinou sobre semear a divina semente. Abramos então João capítulo 4. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Aqui é um apelo para as duas coisas, caráter e serviço. Fazer a vontade do Senhor implica em buscarmos a semelhança, mas realizar a sua obra nos empurra para o serviço. Aí ele diz assim: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Irmãos, aqui Jesus tira um sofisma do nosso coração, porque nós gostamos de usar a desculpa de achar que é difícil colher, que não está fácil colher. E ele diz: olha, vocês estão enganados, não fazem tantos meses assim até o dia da ceifa. Eu quero que vocês erguem os vossos olhos. Que essa noite Deus possa usar para fazer levantar os nossos olhos e enxergar os campos. Os campos estão brancos, prontos para serem colhidas. Já é época de colher. E Deus deseja que nós olhemos assim, levantemos nossos olhos para enxergar conforme Jesus nos ensinou. E ele diz assim no versículo 36: o ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de Sarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Alegria dupla, alegria em colher, mas alegria em semear. Pois não é o caso verdadeiro ditado? Um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Eu digo a vocês, irmãos, que muito do nosso desânimo em sermos semeadores advém da alegria, da falta da alegria de semearmos. Nós gostamos muito de colher. Nós temos muita disposição em querer colher. Nós somos prontos em querer testemunharmos a colheita. E nós precisamos resgatar a alegria de sermos semeadores. Vocês já pararam para ver como Jesus elimina de nós essa possibilidade de sermos soberbos? Ele diz assim: eu enviei a vocês para colher na seara alheia. Outros semearam. E é interessante que nós, normalmente, colhemos no momento que estamos semeando. Quando é que nós identificamos uma pessoa que está pronta para ser colhida? É quando eu estou semeando. Seguramente, nós precisamos pedir ao Senhor para resgatar do nosso coração essa alegria. Sabe por quê? Porque muitos estão semeando por aí a divina semente. Quando eu chego para colher, eu não colhi porque eu semeei. Eu colhei porque outros antes de mim semearam. Quantas semeaduras são feitas por pais, mães, amigos, vizinhos, parentes que oram, que falam do amor de Jesus. Quantas sementes são lançadas sem que eu saiba? E o dia que eu chego para lançar a minha semente, a semente do reino de Deus, o Senhor diz assim: tá bom, pode colher esse aí, porque outros já semearam no seu lugar. Nós entramos na seara alheia, irmãos. Nós não podemos achar que nós colhemos porque nós fomos os primeiros a semear. Isso é uma maneira fantástica que Deus arrumou para tirar de nós toda a soberba, todo orgulho de achar que o fruto advém de nós mesmos. Nós entramos na seara alheia. E Deus está perguntando para você e para mim nessa noite: quantos vão entrar na seara que eu semeei? Quantos colherão fruto da semeadura que eu lancei? Se fosse depender da sua semeadura, da minha semeadura, quantas pessoas seriam colhidas para o reino dos céus? Se tornariam discípulos de Jesus? Todos os frutos que eu colhi que Deus me deu o privilégio de colher até hoje, não foi fruto da minha semeadura. Eu de certo entrei na seara alheia e tive o privilégio de colher. Mas eu tenho certeza que muitos serão colhidos como fruto das sementes lançada por minha vida na vida das pessoas. Nós precisamos, irmãos, parar
de achar que há uma alegria maior de colher do que de semear. Jesus disse que é verdadeiro o ditado, os dois se alegram. A diferença é que um está se alegrando agora e o outro se alegrará lá na eternidade. Eu não sei quantas pessoas nós poderemos dizer que Deus usou-nos para acolher. Eu não sei quantas pessoas Deus usou, me usou ou te usou para herdar a vida eterna. Isso eu só saberei na eternidade, quando Ele poderá mostrar a cada um de nós: esse aqui foi colhido como fruto da sua semeadura. Que o Espírito Santo devolva ao teu coração, ao meu coração nessa noite, a alegria de sermos semeadores, a alegria de lançarmos a divina semente nos corações, e assim alguém o encontrará no dia da colheita, e esse será colhido, e esse herdará o reino de Deus como consequência do teu trabalho, e assim o Senhor será glorificado sempre. Deus, em Cristo Jesus, nos permite sermos semeadores. Então, como semeadores, sejamos pessoas que se alegram em lançar a divina semente. Que tenhamos alegria nas igrejas, nas casas, nos nossos relacionamentos de discipulado. Temos alegria de testemunhar a quantidade de semente anunciada. Que essa alegria nos seja devolvida no nome de Jesus. E assim nós veremos o reino de Deus prosperar, crescer e multiplicar. Queria ler com você também um texto de Romanos, capítulo 10, que nos ensina como é importante essa semeadura. Capítulo 10 de Romanos, do versículo 3 ao versículo 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Olha a função do semeador. Como é que pode crer se não ouvir? Agora, como vai ouvir se não tem quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Nós já fomos enviados. Ele nos designou para que possamos ir e dar fruto, e nosso fruto permaneça. Como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Queridos, muitos irão crer como consequência da nossa semeadura. Muitos poderão ouvir acerca de nosso amado Jesus como fruto de nossa semeadura. Então falemos das virtudes, do poder daquele que tem nos chamado das trevas para a sua maravilhosa luz, daquele que nos transportou desse reino maldito de Satanás e nos colocou no reino de Jesus. Que possamos testemunhar das transformações lindas que Ele tem feito em nossas vidas, como Ele mudou nossa história, e que Ele está disponível para mudar várias outras histórias de várias outras pessoas, que nós não nos esqueçamos do benefício da salvação, e assim possamos anunciar às pessoas que é possível também elas encontrarem essa luz que quer iluminar todos os corações e todos os homens. Queria ler com você também Eclesiastes capítulo 11, versículo 6. É outro chamamento para que a gente não escolha tempo e nem lugar. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão. Irmãos, é o dia inteiro, em todo o tempo, lançar a semente, não dar descanso para as nossas mãos, porque nós não sabemos qual dessas sementes irá prosperar, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Precisamos, no nosso labor diário, sairmos como semeadores, semeadores que saem a semear com alegria, a semear com segurança que o poder de Deus será manifestado através dessa semeadura. Saber que a palavra de Deus é poderosa para converter e transformar os corações, para convencer os homens através do Espírito Santo de pecado, justiça e juízo. Que Deus resgate no seu e no meu coração a alegria de sermos semeadores, semeadores a parte do Senhor, no nome de Jesus. E seguramente Deus colocará um ceifeiro a fim de colher o fruto da nossa semeadura. Mas que ninguém fique sem ser colhido, porque eu me omiti em ser semeador. Que todos possam conhecer plenamente a Jesus, porque eu não me tornei um negligente, mas eu fui diligente. Eu fui pronto em lançar a divina semente. Que muitas vidas possam chegar ao conhecimento da verdade por conta da sua e da minha semeadura. E lá na glória nós veremos quantos frutos foram dados
como consequência da semente divina lançada nos corações dos homens. Que Deus nos ajude plenamente a praticarmos essas verdades, que isso entre no seu e no meu coração, não como um apêndice da fé, mas como parte integral do propósito eterno. Não existe propósito eterno sem muitos filhos, sem quantidade. O propósito eterno só é pleno, só é puro, quando essas três partes dele são englobadas na nossa vida diária. Que a sua vida e a minha vida, no nosso dia a dia, redunde em louvor e glória para o Senhor, também no quesito de sermos proclamadores, semeadores, sem ter aquele coração que só alegra em colher, mas que tenhamos a alegria plena em sermos semeadores da parte do Senhor. Que Deus abençoe a você e a mim a praticarmos essa verdade no nosso dia a dia, para a glória do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Agora nós temos o considere atentamente, né? Para você refletir, para você bater papo aí com seus irmãos, onde você está plantado pelo Senhor. Qual o aspecto do propósito eterno de Deus que envolve a pregação do Evangelho? Qual é o aspecto do propósito eterno de Deus que envolve isso? Pense nisso direitinho. O que é mais importante, semear ou colher? Eu queria que você respondesse essa pergunta em 2 tempos. No tempo presente e depois de você ser convencido de que você deve ser um semeador. Será que para você hoje, até ouvir essa palavra, era muito importante semear, assim como colher? Ou era mais importante colher do que semear? Terceira pergunta. Você é um semeador? Como tem sido sua semeadura diária? Você se considera um semeador? Se considera, se sim, como é que tem sido a sua semeadura diária? Sua semeadura é daquele que economiza semente ou daquele que não economiza semente? Daquele que lança todas as sementes possíveis em todas as oportunidades? Quarta pergunta. Qual é a sua maior dificuldade para ser um semeador? Qual é a sua maior dificuldade? Inibição, vergonha? Qual é a sua maior dificuldade? Eu não sei qual é a sua dificuldade, mas só sei que Deus é o Deus que tem poder para mudar nossas vidas, para transformar nossas vidas, nos encher de fé, de autoridade. E esse Deus que habita em você e em mim, seguramente fará com que você vença as suas dificuldades, porque Ele quer que você e eu sejamos semeadores na presença dEle. E seguramente Ele vai te transformar. Pede ajuda, pede oração com imposição de mãos na igreja, na sua casa. E os irmãos irão orar por você e Deus te dará a vitória e você vencerá todas as dificuldades que você tem vivenciado e tem te impedido de ser um semeador na casa de Deus. Que Deus te abençoe a meditar, a refletir e viver esta verdade como parte integral do propósito eterno de Deus na sua vida.